E isso já me leva aí para o nosso próximo tópico, tá? Eu queria entender um pouquinho como é que é o processo de vocês de investimento, tá? Quando o investidor chega aqui na consultoria, muitas vezes eles perguntam, mas quanto que eu vou ganhar, né? Qual vai ser a minha rentabilidade, né? Eu sempre respondo, olha, a gente não tem como prever uma rentabilidade, né, exata, depende de vários fatores, mas o que a gente pode dizer é assim, a gente vai fazer o processo de alocação bem feito, o processo de investimento bem feito, e isso vai te dar uma rentabilidade acima da média, né? Então, quando eu estou conversando com um gestor, assim, eu sempre gosto de entender a estrutura da casa, como é que é, vocês tomam a decisão em colegiado, com o comitê, como é que são os analistas, cada um cobre um setor, como é que está essa divisão aí dentro, se puder explicar um pouquinho para nós aqui e para o pessoal que está nos acompanhando. Perfeito. No final, acho que até para embasar isso, né, acho que, assim, a gente sempre fala que investimento em crédito não é uma coisa para fazer direto, né? Como pessoa física, a gente gosta de fundo porque você consegue colocar um número grande de emissores, né? Uma diversificação muito grande, né? Então, os nossos fundos têm aí em torno... Os fundos abertos têm mais de 100 emissores em todos eles. Nos fundos listados, o Juro 11, por exemplo, está chegando em 100 alocações agora. Então, assim, uma carteira também muito diversificada, enfim. E a gente, além disso, ainda tem todo esse monitoramento, a gente está trabalhando 24 horas por dia para deixar o investidor tranquilo, para evitar que o investidor tenha surpresas, né? Então, a gente gosta muito desse conceito de fundo. E aqui, o que a gente faz na hora de avaliar, né, as ofertas? A gente, primeiro, sempre monta um modelo de quem que são os emissores, né, do emissor, estuda a fundo a empresa, entender o que ela faz sentido ou não, compara com os pares e faz uma análise de risco de crédito, né? Então, uma análise padronizada, que a gente chama de rating, né? E aí você pode se apoiar nos ratings das agências, né? E muitas vezes, para informações públicas, é isso que se usa, mas a gente tem a nossa própria metodologia interna para tornar as coisas mais comparáveis, e aí a gente conseguir avaliar se um determinado título, se os títulos de um determinado emissor, eles estão mais ou menos arrojados, se as taxas elas estão adequadas para aquele nível de risco. Né? E aí você faz toda uma análise de quem é o emissor, quem é o controlador, questão de governança, questões de riscos, né? Qual que é o modelo de negócios, etc. Né? Porque no final, quando a gente está olhando para crédito, o que a gente mais quer ver num emissor é previsibilidade. Né? E aí que a gente faz o link para a infraestrutura. Por que a gente gosta tanto de infraestrutura, inclusive nos fundos de crédito em geral, tem uma parcela relevante de infraestrutura? Porque infraestrutura são setores normalmente regulados, com alta previsibilidade, que não tem concorrência, né? Concorrência, às vezes, é no leilão, né? Antes de definir quem é o dono da concessão. Depois, não tem mais concorrência. Tem lá um órgão regulador fiscalizando para ver que eles estão entregando aquilo, que não estão tomando tanto risco, para viabilizar que o próprio emissor consiga tomar recursos de longo prazo a taxas competitivas. Então, para isso, ele tem que mostrar previsibilidade para os investidores. Né? Então, é isso que a gente está sempre procurando nos emissores. Né? Então, a gente, acima de tudo, a gente está investindo em emissores que sabem trabalhar com recursos de terceiros, ou seja, empresas sérias, né, com boa governança e que têm um nível de risco baixo. Né? Perfeito, não, falou tudo, né? Tem que ter essa avaliação de empresa a empresa, né? E ter a diversificação, precisa ter uma gestão profissional, concordo contigo. Quem não tem uma consultoria profissional que tenha, invista sempre via fundos, né? É muito perigoso fazer sozinho e às vezes vai descobrir só na pior forma, né? Quando está fazendo sozinho, quando tiver um prejuízo grande, né? Tanto que, assim, a vantagem que a gente tem no final de ter, por exemplo, analistas por setor, né, que você consegue fazer esse trabalho de comparar, etc. E depois, sempre, as nossas decisões no final, elas são sempre colegiadas aqui, né? Você tem uma aprovação de limite, né, específica, né? Então, de acordo com cada tipo de fundo, com mandato, com perfil, aí sim quanto que pode ter para aquele determinado tipo de ativo e tal, e aí depois a gente vai alocar ou não, se tiver num preço que nos atende. Então é sempre assim. Tem que ser bom para o investidor, se não for, estamos fora. E fazer da forma correta é um trabalho muito difícil, né? Tu analisa, chegou, ok, posso comprar a determinado preço. E às vezes não chega naquele preço, o analista trabalhou lá X horas sem poder comprar aquele ativo, né? Isso é muito comum, né, na verdade, né? Mas faz parte, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? A gente acompanha bastante as linhas de transmissão,
né? E mesmo que a gente não tenha posição, a gente acompanha muitas delas, porque de repente 90% do tempo eu não vou ter elas na carteira, mas de repente vai vir um barata voa no mercado secundário, né? Vai vir todo aquela bagunça que se seguiu aos episódios de Americanas e Light no ano passado, e vai ter um monte de gente vendendo esses títulos com muito desconto. E aí é nessa hora, você não vai parar para analisar para ver se é bom ou não. Naquela hora você tem que estar com o dedo no gatilho. Então você está lá com a boca de jacaré aberta, vê aquele desconto enorme e você fala, isso daqui eu quero. Isso daqui é ativo de qualidade boa, que estão vendendo com desconto efetivamente, né? Achando que tem um risco ou por qualquer outro motivo técnico normalmente, né? Que está precisando pagar resgate, não sei o quê. Então, aí a gente olha e fala, pô, essa é a grande oportunidade. Então, o fato de você já ter feito o trabalho antes, já ter aquele risco aprovado, mas não ter isso na carteira, não ter espaço para comprar quando tem um desconto grande, talvez seja aí o pulo do gato. Por que um gestor vai conseguir agregar mais valor, né? Então, o que a gente chama isso de gestão ativa, né? E é isso que a gente está buscando agregar valor para os nossos investidores. Não é que investir é meio que uma arte, né? Em boa parte do que a gente faz é um pouco de arte, né? É saber que tem momentos que você vai ter determinado tipo de alocação, tem outros que você vai ter oportunidades, mas para isso você tinha que estar preparado para pegar as oportunidades. Então a gente nunca está no talo das posições, a gente está sempre assim, supondo que a qualquer momento pode acontecer um cenário que vão surgir oportunidades.